quantos anos aqui? 20. 20 anos, Samira. Show de bola, parabéns. Vamos lá. Acabei fazendo escola aqui, né? Começa agora, Mundial e Por Você. isso que às vezes falar de esporte Dicas, não é tão entrevistas, simples. prestação de serviços Eu gosto de e papo legal, opiniões. Mundial e Você. Um programa todo seu, com Samira Chaine. E estamos chegando, Mundial e Você, para te fazer muita companhia nessa próxima hora aqui na Vibe Mundial. E hoje o papo é diferente, hein, gente? Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio Amarildo. Amarildo Souza do Amaral, ex-jogador de futebol. Muito bem-vindo, Amarildo. Muito obrigado pelo convite, Samira. Estou muito feliz de participar com vocês, ao público seu, né? E eu fico grato, muito grato mesmo, porque quando fala de futebol, né, é uma língua do brasileiro, né? Então é muito feliz, estou muito feliz de poder falar contigo sobre esporte. E isso é muito legal, né? A gente vai falar de futebol, a gente vai falar de esporte. O microfone dele, o operador tá aqui avisando, colocar o microfone mais pertinho. Né? A gente falar de esporte, falar de futebol, é também a gente falar de uma coisa que o Brasil gosta muito e que faz parte também da nossa qualidade de vida, né, Amarildo? Sim, eu acredito muito no esporte, principalmente o futebol. Trabalhei com muitas crianças pós-futebol, né? Então eu incentivei muitos pais, muitas famílias a buscar essa linha de esporte, porque e você ser referência para os pais, ser referência para as crianças, é uma coisa assim fantástica, né? Vai ficar sempre guardada no coração dessas crianças, o incentivo pelo esporte. É saúde, Sim. Na verdade, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de ter uma atividade que tira crianças da rua, que tira os adolescentes, né, de meios sociais que não são legais para a educação, para o desenvolvimento deles também. E sonhos, né? E sonhos. A gente falou muito aqui de sonhos antes de começar a entrevista, mas vamos situar o ouvinte, quem é o Amarildo? Você está preparando uma biografia. Sim, eu sou curitibano, né? Nasci em Curitiba em 64. Eu sou de uma família de seis irmãos, né? Eu sou do meio, 5 homens, depois nasceu minha irmã. E nesse período todo eu joguei futebol desde criança, né? E trabalhei na feira, fui torneiro mecânico. E aí o sonho veio, daí eu acabei perdendo meu pai aos 12 anos. E acabei direcionando a minha vida ao futebol. E aí começou a criar esse vínculo com o futebol. Você jogava na rua? Eu jogava, eu lembro que quando era criança, nós éramos uma família muito pobre, né, muito humilde. Meu pai era pastor e aí ele gostava muito da seleção brasileira. Então ele só escutava o rádio e no rádio ele escutava os gols. Aí o Amarildo de 62, ele substituiu o Pelé numa das finais e acabou fazendo gol. E eu nasci em 64, então ficou gravado na mente dele, mesmo ele não gostando do futebol em si. Mas ele nunca imaginou que o filho dele, né, eu perdi meu pai aos 12 anos, que o filho, que seria eu, se tornaria um atleta de futebol também. A gente nunca sabe o que está escrito, meu amigo. A vida é uma surpresa a cada dia, não é? E se tornou um jogador de futebol, né, Amarildo, que percorreu o mundo. Você jogou, você começou a tua carreira aonde? Eu comecei a minha carreira profissional no Toledo, mas eu falo sempre do bairro de Curitiba, né? Onde que alguém me viu. Alguém me viu, meu irmão falou, meu irmão joga pra caramba. Eu falei, cara, eu tinha que acreditar que eu jogava muito, né? E aí essa pessoa acreditou realmente que eu jogava. Alguém via seus dribles. E aí eu fui pro clube que é Pinheiros, hoje chama-se Paraná Clube, que foi uma unificação de Pinheiros e Colorado. E eu fiquei lá 3 anos. Eu peguei e fui morar na concentração. A gente não tinha condição financeira, nós éramos muito humildes, né? Uma família muito humilde. Perdi o pai, minha mãe não sabia o que fazer. Eu acabei morando na concentração. E dali eu fui para o Toledo aos 18 anos. Me encontrei com o Zete, que se tornou o goleiro do São Paulo lá. Na época ele era um garoto também. Vocês treinaram juntos, Treinamos então. E jogamos juntos. Fizemos um bom campeonato. Você não sabe, mas o Zete chegou a fazer programa nesse prédio aqui.
Olha que Numa legal. das nossas emissoras aqui da rede. Quem sabe a gente pode vir para Pois cá é, fazer, quem né? sabe não abre o elevador aí e ele aparece. Isso acontece. E depois do Toledo, Depois do Toledo eu fui para o Botafogo do Rio de Janeiro aos 18 anos. saiu do Paraná. Saí do Paraná, primeira viagem de avião, quase morri. Você era um garoto. Era um garoto, tinha 18 anos. A torcida do Botafogo fez maior festa comigo naquela época, porque eles tinham aquele vínculo do Amarildo do passado, né? Que era o Amarildo possesso que eles falavam. Porque é o que traz na lembrança, né? O torcedor lembra muito bem do Amarildo possesso. Fez uma marca, né? Fez uma marca. Uhum. E depois eu apareci, fiquei 2 anos no Botafogo, fiz gols no Botafogo e comecei a girar pelo Brasil e pelo mundo. Porque o futebol não é como hoje, né? Você não tinha um empresário que te colocava num clube como hoje. Hoje tem vídeos, então faz vídeo de gols. Naquela época era muito difícil você ter o vídeo. Isso foi de 83 em diante, Isso, né? A gente tá 83 falando da em diante. década de 80. E eu fiquei no Rio de Janeiro, era garoto, né? E achava tudo legal, era aquela coisa de fantasia também. Puxa, vou jogar no Maracanã, era um sonho de criança, como a gente falou, né? De qualquer garoto. E eu acabei, ali eu estava aprendendo, na verdade, era uma aula para mim. O Botafogo foi uma aula grande para mim, Maracanã foi uma aula grande. A vida já é uma escola, né? E quando você está dentro de uma grande empresa, você está fazendo escola todos os dias. Para você, a gente já continua esse teu currículo gigantesco. Mas para você, um garoto com 18 anos, como que funcionava a tua mente? Era difícil por algumas razões. Hoje o dinheiro ele está muito acima da profissão. Então, as grandes empresas que se envolveram no futebol, né? Os grandes patrocínios, não era como naquela época. Aquela lá você tinha que correr. Era raça. Brigar pela camisa. Eu lembro da Copa de 82, era uma coisa enlouquecedora, né? E o dinheiro, por exemplo, quando você fala de Botafogo do Rio de Janeiro, você vê hoje o Botafogo jogando, os grandes patrocínios naquela época estavam 3 meses sem receber. Era muito difícil para nós. Como não tinha o glamour de hoje. Entendeu? Então, era muito difícil. Mas eu tinha um sonho, né? Se você tem imaginar, eu joguei pela primeira vez no Maracanã, pelo Botafogo, mas eu nunca imaginava que eu ia decidir um título contra o Zico no Maracanã. Então, depois de tantos Que lembrança boa, que lembrança, né? É muito bacana. Jogou com o Zico, então, né? Eu joguei contra ele, né? E junto com ele numa seleção lá na Itália. Mas são pessoas espetaculares que deixaram. Vocês jogaram marca. juntos e você esperar ele te passar a bola e vice-versa. Isso aí. Mas no caso, quando você joga contra, nessa hora tem aquela coisa do ídolo que era o Zico? Olha. Ou lá no campo, não. Como a gente está com essa biografia para lançar no final do ano, eu conto sempre a história. Eu era um garoto e quando você está contra um ídolo que é o Zico do Flamengo, você olha para ele e dá vontade de pedir autógrafo para ir numa final de campeonato. Eu fico imaginando, você ficou falando aí do jogador, né? O jogador de futebol, o ídolo Zico, tinha diferença de idade entre vocês? Tinha. Ele deve ser uns 4 ou 5 anos mais velho que eu. Mas aí eu fico imaginando eu como jornalista, de repente, num debate com uma pessoa, com um jornalista que eu seja fã. Né? Então a gente se coloca nesse lugar, verdade, né? De querer pedir o autógrafo. Nossa, eu conto histórias assim, né? Não só do Zico, mas, por exemplo, na Itália mesmo, quando você olha assim, olhava aqueles caras grandes assim, falei, meu Deus do céu, olha, jogar contra o Real Madrid, né? Fazer gols importantes contra o Real Madrid, esses caras são de seleção. Então é muito legal você ver você no estádio Bernabéu contra o Real Madrid, fazer gol no Bernabéu. O gol mais bonito da minha carreira foi no Bernabéu contra o Real Madrid. Sim. Então é muito legal você ver os ídolos e saber que você está ali envolvido numa final. Fazendo parte daquilo, Fazendo né? parte da geração deles. Ele é ídolo, mas você faz parte daquele contexto como profissional. Como profissional. Tá fazendo a tua marca na história também. É isso aí. Não é? E depois do Botafogo, aí você foi para outros clubes, eu fui mas você logo foi para a Europa. Eu fui em clubes pequenos, né? Eu joguei no Operário de Mato Grosso. Depois eu fui emprestado na Internacional de Limeira, eu conheci minha esposa ali. Mactube, tem coisa que não tem jeito. Tinha que passar por lá. E depois eu fui ao 15 de Piracicaba, do 15 eu fui para o Internacional, onde que foi o grande auge meu na carreira aqui no Brasil. O Internacional me deu essa oportunidade de poder mostrar meu futebol.
fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, fui vice-campeão brasileiro pelo Inter, contra o Zico no Maracanã, esse jogo que eu estava falando. Você acredita que a tua fama veio ali? Não, eu não digo, mas eu digo assim, sempre confiei naquilo que Deus tinha no meu coração, de poder mostrar, não somente para os homens, mas mostrar para mim mesmo, que Deus, ele era comigo. Então eu acreditava nessa fé que eu tinha com Deus, de Deus falar assim, ó, eu estou indo por aqui. Mesmo olhando para trás, olhando a dificuldade de família, a pobreza, né? Aí você que chega... ainda tinha muito forte. Tinha, muito. E aí quando você vai para a Europa, jogando pelo Internacional, fazer um torneio na cidade de Vigo, e você é o melhor jogador em campo, e logo em seguida você é contratado por esse time, aí você vê que vale a pena você dar o máximo todo dia. Entendeu? Como que você foi para lá? Eu jogava aqui, né, no Internacional durante 2 anos e meio, e a gente foi fazer torneios na Europa antes de começar o Campeonato Brasileiro de 87, que a gente foi para a final. E naqueles jogos de torneios que a gente faz na Europa, os times brasileiros vão fazer, ali surgiu esse jogo contra o Celta de Vigo, que ficou marcado na história para eles. Tá. E é interessante que eu vim substituir o Baltazar no Botafogo do Rio. Não, o Baltazar veio me substituir no Botafogo do Rio e eu fui para o Operário. Aí eu fui substituir o Baltazar lá em Vigo, ele estava indo para o Atlético de Madrid, eu fui no lugar dele. Sabe, são histórias assim muito marcantes que a gente fala, essa biografia fala de muitos esses detalhes dos amigos que eu tenho. E são coisas que a gente, se ficou sabendo algum dia lá atrás, já esqueceu. Já esqueceu. E você está trazendo isso de trazendo volta. a memória, Aí você ficou na Europa há bastante tempo, né? Eu fiquei 6 anos. Bastante tempo. Eu joguei no Celta de Vigo. Eu teve um jogo importante que fez eu ir para Itália. É bonito esse nome, né? Celta de Vigo. Celta de Vigo. Eu fiz 2 gols que quebrou a invencibilidade do Real Madrid, de 35 jogos sem perder. Eles foram jogar contra a gente. E aí eu fiz 2 gols. Fiz 2 gols. E eu fui vendido, lógico, naquela semana, fui vendido para Lazio da Itália. Aí a coisa começou, né? Aí começou. Aí eu fui lá, aí quebrei a invencibilidade do Napoli de 26 jogos também na Itália. E por isso que eu vejo assim, como atleta, né? Você olha para aquele mundo do futebol, onde que as televisões, né? A Rede Bandeirantes transmitia o futebol italiano, esporte, né? Não sei se vocês lembram, mas eu fui assim muito beneficiado. Deus foi muito assim comigo, muito gentil comigo, a maneira que eu naquela época só jogador de seleção e eu estava no meio. E isso é muito gratificante. É muito gratificante. Quer dizer, Deus foi te colocando, foi te mostrando as portas. Isso. E você foi abrindo. Eu fui abrindo, é isso. E aí. sozinho? Sozinho, eu não tinha empresário. Nessa época não tinha empresários? Não, eram gols importantes, assim, que a gente fazia, que eu olhava para cima e falava assim, poxa, que bacana. Aí eu fui pro Cesena, né? Fiquei 2 anos no Cesena, depois da Lazio. E nesse período, foram nascendo os filhos, né? Aí você casou? Aí eu casei lá aqui em Limeira, em 87. Aí começou a nascer o filho, nasceu a Gabriela em Vigo, daí nasceu a Juliana nasceu em Cesena, na Itália, e a Bárbara nasceu no Porto, em Portugal, e o Daniel nasceu no Brasil. Que legal, são nações né? em casa. Que legal, né? Um de cada local por onde você passou, né? Isso. Cada um tem uma marca, é uma marca feita da onde você passou. Mas não foi interessante. Não era proposital. Não, nunca foi. Foram nascendo, eu falei assim... Tá certo. E tem que nascer, né? Tinham que vir. Todas essas crianças aí que são adultos hoje, são né? mães, né? Você já é avô? Já sou avô. O tempo passa, né? E o futebol mudou nesse período. Mudou. Uma das coisas que eu quero te perguntar, você falou da torcida, né? Quando você entra no estádio. Hoje, os jogadores, eles estão entrando em campo sem a torcida. Sim. Para você, olhando para aquilo, como que você imagina se você estivesse lá naquele lugar? A torcida fazia muita diferença? E para mim, sim. Para mim, sim, porque eu gostava, eu era atacante, né? Então, quando o atacante, você tem o número 9 nas costas, o torcedor, ele não quer saber se você é bom, eles querem gols. Então, a marca do número 9 eram gols. Você pode jogar muito bem, mas se você não fizer gol... Só que eu entrava em campo e olhava para a torcida assim, e quando começava a gritar meu nome, eu falava assim, caramba, eu tenho que fazer algo para a torcida.
Então, eu Te sou leva, né? Me leva. Te leva, parece que você ganha uma força maior para poder fazer aquele gol. A pandemia, infelizmente, atrapalhou muito, né? Eu era motivado por torcida. Eu sempre fui. Uhum. Não, eu sempre digo que eu não fui apaixonado pelo futebol. Eu fui um profissional do futebol, muito profissional. Eu chegava no horário. E aí você... Era assim uma paixão. Eu tinha uma paixão por Deus na minha vida, só que traduzia dentro de campo essa paixão pelo torcedor, do futebol, de fazer cumprir as coisas dentro de campo como qualquer outro trabalho. Então não chegava atrasado, era um trabalho. Então eu encarei a minha vida toda assim, como eu fosse um atleta normal. Eu não era um cara normal, só que eu fazia as coisas para poder ser beneficiado, não somente eu, mas as pessoas que estavam perto de mim, os jogadores. O futebol, ele tem muito o trabalho de equipe. Sim. Então você nunca vai entrar em campo sozinho. Não. O futebol a gente tem que ter essa Eu sempre fui noção. altruísta, eu nunca fui egoísta, sempre. Quando eu jogava e depois que eu parei de jogar. Então eu sempre olhava o jogador melhor colocado, uma bola ajeitando para trás, para o outro fazer o gol. A gente vibrava junto. Então taticamente, eu cheguei na Itália, uma das referências que me levaram à Itália e Espanha era o aspecto tático. Hoje na Itália, em qualquer lugar naquela época, o jogador tinha que ser muito, muito bom taticamente. E isso é essencial, É essencial. né? Até para mostrar qual que é o espírito que ele tem. Sim. Para o campo, né? Para o futebol e para a equipe dele. Sim. E assim, normalmente nós, né, dentro de campo, né, você tem jogadores que fazem diferença, são habilidosos, outros são... Então, o futebol é jogado por funções hoje. E tem os fominhas, né? Tem os fominhas. Tem os fominhas. De vez em quando eu era um pouquinho, tinha que fazer um golzinho. Você tinha que pegar aquilo, né? Mas também, né? Você tem que saber que tem outros ali no meio do caminho. E acaba dando muita briga ou quando termina fica tudo mais tranquilo? Não, quando termina tudo cai, porque... existia duas coisas. Cumprir a função do dia? Eu joguei com estádio na final de 87 contra o Flamengo, era quase 100 mil pessoas. Nossa, é no estádio. Não é como hoje, que é 45, 50. Eu joguei contra o Maradona numa final de campeonato. Vai cair para 20, né? Não, esse número. 90 mil pessoas em Nápoles. Muita gente. Muita gente, muita gente. E gritando. Gritando. E é interessante essa marca do legado, né? Que a gente tem que deixar... Eu, você, qualquer outra pessoa, deixar algo para gerações futuras, né? Seja família. Até hoje, a torcida da Lazio canta meu nome. Até hoje. Mesmo? Todos os jogos. Todos os jogos. Se você... Fez história lá. Fez histórias, Mas eu não fui artilheiro, eu não fui campeão. Eu deixei um legado na... E o que você dá? Era assim, toda vez que eu entrava em campo, Samira, eu sempre dei uma bíblia para o adversário. E o que mais me marcou nessa história de dar uma Bíblia, eu nunca falei de religião dentro de campo. Eu não levei uma religião para a Itália, para a Espanha. Eu levava o que Deus tinha feito por mim. Eu acreditava muito que Deus, pessoalmente, podia fazer por mim. E aí, o que eu me baseava? Na Bíblia. Então, a Bíblia, para mim, era o meu livro. E eu tinha que dar de presente para você, porque eu achava que não era questão de mudança, uma metanoia na sua cabeça, mas era uma questão de poder confiar naquilo que estava escrito. É um livro sagrado, conhecido universalmente. E o que aconteceu nesse período? 2 anos atrás, eu fui à Itália fazer a cidadania da minha família. E um jornalista italiano me disse assim, Samira, mas você está onde? Eu trabalho aqui na Lazio e tal, né, o time que você jogou, na Rádio Lazio. Como fosse aqui, igualzinho essa aqui. Eu estou na Rádio Lazio, queria que você viesse dar uma entrevista para mim aqui. Eu sei que você está em Forlì e tal. Eu falei, não estou. Você poderia dar um pulo aqui? Eu falei, claro. Só que você faz um favor para mim, traz a Bíblia de presente para mim. Aí eu fui, eu tenho algo para te contar. E eu não conheço, não sei quem é. E eu cheguei lá para poder falar com esse jornalista. Ele me abraçou e disse assim, no ano de 89, eu tinha 12 anos de idade. Eu estava dentro daquele dia que você jogou contra o Napoli, eu estava dentro de campo. Você estava dentro de campo, eu estava no estádio. Eu estava no meu estádio com meu pai. E naquele dia, e ele me contando assim, com os olhos brilhando, né? Eu falei assim, eu estava lá. E você fez 2 gols e quebrou a invencibilidade do Napoli. E o Maradona estava lá. O Careca estava lá. E o Alemão estava no Napoli. Esses 3 faziam diferença. E o Napoli foi campeão. Eu falei, eu sei. Só que naquele dia eu disse pro meu pai,
papai, por que ele dá a Bíblia pro adversário? Aí meu pai respondeu dessa maneira: ele é brasileiro, ele acredita na fé que ele tem, o Deus que ele tem. Tá bom, eu virei pro campo. Quando eu virei pro campo, você fez o segundo gol e veio na minha direção. Você abriu os braços e eu disse pro meu pai: papai, se o Deus dele existe, um dia eu quero abraçar ele. Ele chorando me abraçou 30 anos depois. Foi uma das melhores histórias da minha vida. Nossa, eu fiquei arrepiada com essa história. Foi uma das histórias mais lindas que eu vi de um jornalista me abraçando, chorando e dizendo assim: você fez parte da minha história. Por causa de uma, disso. foi muito legal, muito legal. E aí, marcante, né? É mais do que gratificante, né? Você estava fazendo o bem e levando fé para um garoto. Para um garoto. 12 anos ele tinha. Ele tinha 42, né? E é legal você citar, né, que o pai dele disse da fé do brasileiro. Você que percorreu em países, eu já ia te fazer essa questão, essa pergunta. Você andou em Espanha, Portugal, Itália, que para nós aqui são países que têm uma religiosidade, Sim. principalmente católica. Você nota uma diferença entre o nosso país? É assim, quando você olha, por exemplo, o Itália, né, que é uma representação do Vaticano, do Papa, você nota, o brasileiro que não conhece, ele nota que é um legado que trouxe para o Brasil, né, essa referência do catolicismo. Quando eu cheguei lá, eu não falei que eu era da igreja tal, né, eu falei que eu tinha um Deus, então eles ficavam preocupados, o que ele veio trazer aqui em Roma, né? E isso foi o lado que as pessoas pegaram um carinho muito grande por mim. Os torcedores da Lazio, os torcedores do Roma, olharam para mim e falaram assim: cara, esse cara aqui é diferente. O problema é que na nossa vida, Samira, nós não precisamos ser esquisito, nós temos que ser diferente. O que tem é gente esquisita por aí. É verdade. Né? Mas diferente, a gente tem que ser diferente, ser o que você é. E né? respeitar a religião do outro, a religião daquele local. É que aqui no Brasil nós temos várias religiões que se encontram. Sim. Né? Então, assim, quando você fala do que Deus fez na sua vida, eu não posso levar para o lado religioso. Eu tenho que levar daquilo que é muito pessoal que Deus faz na nossa vida. É a fé, nossa fé. Então eu creio que Deus pode mudar vidas, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode salvar. Mas só que é o seguinte, acho que o respeito, né, de uma religião. Então eu falo muito para espírita, eu falo para outras pessoas, mesmo eu sendo evangélico, eu não prego a religião que eu sirvo, eu prego Deus que mudou a minha história. Então isso foi legal. Então, só para terminar a pergunta que você me falou, a Itália é um país que trouxe essa reflexão do catolicismo, né? E a Espanha também é um país muito católico, a Portugal também. Só que essa mescla, ela faz o seguinte: o respeito um pelo outro é muito bacana na onde que eles me respeitavam, eu respeitava eles. Eu vi minha sogra e meu sogro são bem católicos. Cara, eu sou apaixonado por eles. Então, não tem motivo de não tem ser, motivo, né? São assim, sou apaixonado. Então, porque todos levam a Deus. É isso aí. Então, assim... É a mensagem que você acaba fazendo, né? Com as suas atitudes. Sim. Eu acho que a fé leva a gente para isso, né? E a fé traz valores também. Sim. E esses valores, Samira, é importante a gente salientar que a gente pensa que são os valores materiais. Não é só os valores materiais, é humano. Nós somos humanos e assim, a única coisa que a gente sabe na Terra é que todos nós aqui temos uma passagem só aqui, né? Uma passagem nessa Terra. E a gente tem que respeitar realmente, como eu fiz na minha época e como eu faço hoje, né? Respeito todas as religiões, gosto de falar, gosto de ministrar, né? De ler, isso que é o mais importante. Aí me levou o livro. Aí levou ao livro. Você faz palestras, não? Sim, eu faço palestras, eu ministro em algumas igrejas que me convidam, né? Então, é o que eu sei melhor de fazer. Ministrar, falar e também educar as crianças, né? Que eu sou treinador de futebol hoje. É disso que a gente vai falar no próximo bloco, né? Porque o garoto hoje, do mesmo jeito que as meninas, né? Pelo menos uma época atrás era muito isso, né? As meninas queriam ser modelos, os meninos querem ser jogador de futebol. E as escolinhas de futebol existem aqui
a rodo. Então é São Paulino jogando no Corinthians, não é verdade? Verdade. Por quê? Porque é a possibilidade que ele tem de jogar. E aí a gente entra nos sonhos que você vem falando desde o comecinho, o quanto que esse sonho é forte na vida de uma criança. Mas quando ele quer ser jogador de futebol, ele faz tudo com os pais dele para ele começar a jogar. E hoje é muito precoce, né? Na verdade, eu comecei a jogar com 12 anos. A meninada hoje? Hoje eu coloquei meu filho com 4 anos na escola. Entendeu? Nós vamos para o intervalo comercial. Eu estou conversando com o Amarildo, ele é ex-jogador de futebol. Hoje ele é empresário de futebol. A gente está aqui falando de histórias de vida, a gente está falando de esporte. E no segundo bloco também promete muito, porque a gente vai adentrar nessa história aí com essa criançada e esses adolescentes, porque você já passou por isso, você tem história para contar e a gente vai poder entender melhor o que se passa na cabecinha dessas crianças. Você tem rede social? Tenho. Tem Facebook, Amarildo? Instagram. Amarildo Souza do Amaral é o Facebook, né? E Oficial 9 é o meu Instagram. Oficial 9? Amarildo Oficial 9. Amarildo Oficial 9. Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando... Passou quase meia hora e nós não percebemos. Tá bom? Samira Chaine.